Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Hoje nós vamos continuar no dia 11 de novembro, que é o dia 315. Vamos continuar em Ezequiel, capítulo 23, versículo de 1 a 49. Recebi esta mensagem do Senhor, filho do homem. Havia duas irmãs, filhas da mesma mãe. Elas se tornaram prostitutas no Egito. Quando ainda eram meninas, deixavam que os homens acariciassem seus seios. A irmã mais velha se chamava Olá e a mais nova Olibá. Casei-me com elas e me deram filhos e filhas. Refiro-me a Samaria e Jerusalém, pois Olá é Samaria e Olibá é Jerusalém. Então, embora fosse minha, Olá desejou ardentemente outros amantes e se entregou aos assírios. Todos eles eram jovens, atraentes, capitães e comandantes, com belas roupas azuis, montados a cavalo. Assim ela se prostituiu com os homens mais desejáveis da Síria, adorou seus ídolos e se contaminou. Pois quando ela saiu do Egito, não deixou para trás a prostituição. Continuou depravada como em sua juventude. Quando os egípcios dormiram com ela, acariciaram seus seios e a usaram como prostituta. Por isso, eu as entreguei a seus amantes assírios, que ela tanto desejou. Eles arrancaram suas roupas, levaram seus filhos e filhas, e então a mataram. Depois que ela recebeu este castigo, sua reputação tornou-se conhecida entre todas as mulheres da terra. Contudo, embora Olibá tenha visto o que aconteceu à sua irmã, Olá seguiu pelo mesmo caminho. Na verdade, foi ainda mais depravada e se entregou ao desejo e à prostituição. Cobiçou os assírios, os capitães e comandantes em belos uniformes montados a cavalo. Todos eles jovens, atraentes. Vi que estava se contaminando como sua irmã mais velha. Então levou sua prostituição ainda mais longe e se aproximou e se apaixonou por figuras pintadas numa parede. Figuras de oficiais babilônios, com uniformes vermelhos chamativos e com belos cintos e turbantes de tecido fino. Estavam vestidos como oficiais da terra da Babilônia. Quando ela viu essas pinturas, desejou ardentemente entregar-se a eles. Por isso enviou mensageiros à Babilônia para convidá-los para visitarem. Eles vieram, cometeram adultério com ela e a contaminaram na cama do amor. Depois de ser contaminada, porém, teve nojo deles e os rejeitou. Da mesma forma, eu tive nojo de Olibá e a rejeitei, como havia rejeitado sua irmã, porque ela se exibiu diante deles e a eles se entregou, para satisfazer seus desejos. Entregou-se, porém, à prostituição ainda maior ao lembrar-se de sua juventude quando era prostituta no Egito. Desejou amantes com genitais grandes como o de jumentos e ejaculação como o de cavalos. E assim, Olibá, você reviveu a depravação de sua juventude no Egito, quando permitiu que seus seios fossem acariciados. Portanto, Olibá disse: assim diz o Senhor soberano, de todas as partes enviarei seus amantes contra você, as mesmas nações das quais você se afastou com nojo. Os babilônios virão com todos os caldeus de Pecode, Soa e Coa, e todos os assírios virão com eles, jovens atraentes, capitães, comandantes, oficiais dos carros de guerra e outros oficiais de alto escalão, todos a cavalo. Virão do norte contra você com carros de guerra, carroças e muitas armas preparados para o ataque. Assumirão posições de batalha e a cercarão com soldados armados, com escudos e capacetes. E eu a entregarei a eles
para ser castigada, para que façam com você o que quiserem. Voltarei contra você a ira do meu ciúme, e eles a tratarão com crueldade. Cortarão fora seu nariz e suas orelhas e matarão a espada os sobreviventes. Seus filhos serão levados como prisioneiros e tudo o que restar será queimado. Arrancarão suas roupas e lindas joias. Desse modo, acabarei com a depravação e a prostituição que você trouxe no Egito. Nunca mais você olhará com desejo para essas coisas, nem se lembrará mais com saudade de seu tempo no Egito. Pois assim diz o Senhor soberano: certamente eu entregarei a seus inimigos aqueles que você detesta, aqueles que você rejeitou. Eles a tratarão com ódio, tomarão tudo que você possui e a deixarão completamente nua. A vergonha e a sua prostituição ficará expostas para todo mundo. Você trouxe tudo isso sobre si mesma, ao se prostituir com outras nações, ao se contaminar com seus ídolos, porque você seguiu pelo mesmo caminho que sua irmã. Eu a obrigarei a beber do mesmo cálice de terror do qual ela bebeu. Assim diz o Senhor soberano: você beberá do cálice de terror de sua irmã, um copo grande e fundo. Ele está cheio até a borda de desprezo e zombaria. Embriaguez e angústia se apossarão de você, pois seu cálice está cheio até a borda de desgraça e desolação. O mesmo copo do qual sua irmã Samaria bebeu, você beberá esse cálice de terror até a última gota. Então o fará em pedaços, e com os cacos mutilará seus seios. Eu, o Senhor soberano, falei. E porque você se esqueceu de mim e me deu as costas, assim diz o Senhor soberano, você sofrerá as consequências de sua depravação e prostituição. O Senhor me disse: filho do homem, pronuncie julgamento sobre Olá e Olibá, por todos os seus pecados detestáveis. Elas cometerão adultério e assassinato, adultério ao adorarem ídolos e assassinato ao queimarem como sacrifícios filhos que geraram para mim. Além disso, contaminaram meu templo e profanaram o meu sábado, no mesmo dia em que sacrificaram seus filhos aos ídolos. Tiveram a ousadia de vir ao meu templo para adorar, entraram em minha casa e a profanaram. Vocês, irmãs, enviaram mensageiros a terras distantes para conseguir homens. Quando elas chegarem, vocês tomaram banho, pintaram os olhos e colocaram suas joias mais finas para recebê-los. Sentaram-se com eles num sofá com linho bordados e colocaram meu incenso e meus óleo especial na mesa arrumada diante de vocês. De seu quarto vinham sons de muitos homens bebendo e se divertindo. Eram homens do deserto, lascivos e beberrões, que colocaram pulseiras em seus braços e lindas coroas em sua cabeça. Então eu disse: se eles querem mesmo ter relações com prostitutas velhas e acabadas, como essas que tenho. E foi o que fizeram. Tiveram relações com Olá e Olibá, prostitutas desavergonhadas. Mas os justos julgarão essas cidades irmãs de acordo com o que de fato são, adúlteras e assassinas. Agora assim diz o Senhor soberano: tragam um exército contra elas e entreguem-nas para serem aterrorizadas e saqueadas. Seus inimigos as apedrejarão e as golpearão com espadas. Matarão seus filhos e filhas e queimarão suas casas. Desse modo acabarei com a depravação na terra, e meu julgamento servirá de advertência para que outros não sigam seu mau exemplo. Vocês receberão o castigo merecido por sua prostituição e idolatria. Então saberão que eu sou o Senhor soberano. E agora em Hebreus capítulo 10, versículo de 18 a 39. Onde os pecados foram perdoados, já não há necessidade de oferecer mais sacrifícios. Portanto, irmãos, por causa do sangue de Jesus, podemos entrar com toda a confiança no lugar santíssimo. Por sua morte, Jesus abriu um caminho novo e vivo através da cortina que leva ao lugar santíssimo. E uma vez que temos um sumo sacerdote que governa sobre a casa de Deus, entremos
coração sincero e plena confiança, pois nossa consciência culpada foi purificada e nosso corpo lavado com água pura. Apeguemo-nos firmemente, sem vacilar a esperança que professamos, porque Deus é fiel para cumprir suas promessas. Pensemos em como motivar uns aos outros na prática do amor e das boas obras. E não deixemos de nos reunir, como fazem alguns, mas encorajemo-nos mutuamente, sobretudo agora que o dia está próximo. Se continuamos a pecar deliberadamente depois de ter recebido conhecimento da verdade, já não há sacrifício que cubra esses pecados. Há somente a assustadora expectativa do julgamento e do fogo intenso que consumirá os inimigos. Pois quem se recusava a obedecer à lei de Moisés era morto sem misericórdia, com base no depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Imaginem quão maior será o castigo para quem insultou o Filho de Deus, tratou como comum e profano o sangue da aliança que o santificou e menosprezou o Espírito Santo, que concede a graça, pois conhecemos aquele que disse: a vingança cabe a mim, eu lhes darei o que merecem. E também o Senhor julgará o seu povo. Que coisa terrível é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias quando foram iluminados e de como permaneceram firmes, apesar de muita luta e sofrimento. Houve ocasiões em que foram expostos a insultos e espancamentos, em outras ajudaram os que passavam pelas mesmas coisas. Sofreram com os que foram presos e aceitaram com alegria quando lhes foi tirado tudo que possuíam. Sabiam que lhes esperavam coisas melhores que durarão para sempre. Portanto, não abram mão de sua firme confiança. Lembre-se da grande recompensa que ela lhes traz. Vocês precisam preservar a fim de que, depois de terem feito a vontade de Deus, recebam tudo que Ele lhes prometeu. Pois em breve virá aquele que está para vir, não se atrasará. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar, porém, não me agradarei dele. Mas não somos como aqueles que se afastam para a sua própria destruição. Somos pessoas de fé cuja alma é preservada. E agora em Salmos, capítulo 109, versículo de 1 a 31. Ó Deus, a quem eu louvo, não permaneças calado enquanto os perversos me caluniam e falam mentiras a meu respeito. Eles me cercam de palavras odiosas e me atacam sem motivo. Retribuem meu amor com acusações, mesmo enquanto oro por eles. Pagam-me o bem com o mal e o amor com o ódio. Que um perverso testemunhe contra ele, e um acusador o leve a julgamento. Quando julgarem sua causa, que o declarem culpado. Considerem pecado suas orações, que sua vida seja curta, e outro ocupe seu lugar. Que seus filhos se tornem órfãos e sua esposa viúva. Que seus filhos andem sem rumo como mendigos, e sejam expulsos de suas casas em ruínas. Que os credores tomem todos os seus bens, e estranhos levem o fruto de seu trabalho. Que ninguém o trate com bondade, nem tenha compaixão de seus órfãos. Que todos os seus descendentes morram. Que o nome de sua família seja apagado na geração seguinte. Que o Senhor nunca se esqueça dos pecados de seus antepassados. Que os pecados de sua mãe jamais sejam apagados. Que o Senhor se lembre sempre de sua culpa, que seu nome seja de todo esquecido. Pois não quis ser bondoso com os outros. Foi no encalço dos pobres e necessitados, e se perseguiu até a morte os de coração quebrantado. Gostava de amaldiçoar agora, que ele próprio seja amaldiçoado. Não tinha prazer em abençoar agora que ele não seja abençoado. Para ele amaldiçoar é como a roupa que ele veste, como a água que bebe, como os alimentos saborosos que come.
Agora que sua maldição voltem para ele, apeguem-se a seu corpo como roupas e amarrem-se em torno dele como um cinto. Que essas maldições se tornem castigo do Senhor para seus acusadores, para os que falam mal de mim. Quanto a mim, ó Senhor soberano, trata-me bem. Por causa do teu nome, livra-me, porque és fiel e bom. Pois sou pobre e necessitado, e meu coração está ferido. Vou desaparecendo como a sombra ao entardecer. Sou lançado para longe como um gafanhoto, de tanto jejuar meus joelhos estão fracos, não passo de pele e osso. Sou motivo de zombaria em todo lugar. Quando me vem, balanço a cabeça em desprezo. Ajuda-me, ó Senhor, meu Deus. Salva-me por causa do teu amor. Que eles reconheçam que isso veio de ti, que tu mesmo o fizeste, Senhor. Que importa se me amaldiçoarem, tu me abençoarás. Quando me atacarem, serão envergonhados, mas eu, teu servo, continuarei a me alegrar. Que meus acusadores sejam vestidos de humilhação, que a vergonha os cubra como um manto. Eu, porém, sempre darei graças ao Senhor. Louvarei seu nome diante de todos, pois ele está junto aos necessitados, pronto para salvá-los dos que os condenam. E agora em Provérbios, capítulo 27, versículo 13. Quem aceita ser fiador de um desconhecido perderá a roupa do corpo. Ela ficará como pagamento de quem garante a dívida do estranho. Até amanhã, no dia 12 de novembro.